Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aí se aproximando, né? Mais uma lição da nossa escola bíblica dominical, que é a lição de número 9, do dia 26 de novembro de 2023. Nós estamos aí na nossa data festiva, né, do nosso Congresso do Azeite, que tem sido uma bênção, mas mesmo assim não podemos deixar de lado nosso estudo, nosso aprendizado. E temos o título aqui de A Igreja e o Sustento Missionário. Lição de número 9. O texto áudio diz assim: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Verdade prática: o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Ou seja, Deus acrescenta na conta daquele, né, que o faz. E temos leitura diária, que as nossas leituras, né, que a gente tem semanalmente, uma por dia. Daí leitura bíblica em classe. Filipenses 4, do 10 ao 20, diz assim: Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. No 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que o princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão a vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. 20. Ora, o nosso Deus e Pai seja dado a glória para todo sempre. Amém. Daí tinha os nossos hinos, né? Hinos da harpa sugerido, que é o hino de número 47, 225 e o 344, que eram os hinos sugeridos para essa semana. E eu vou fazer a nossa leitura, né? Nossos acréscimos, créditos extras, né? Que diz assim: a lição dessa semana traz o assunto do sustento financeiro da obra missionária. Ela está fundamentada em Filipenses 4, do 10 ao 20. Há uma comparação entre Filipenses e os Coríntios, que servira como um importante ensinamento para a compreensão contemporânea do sustento financeiro da obra missionária. Dessa forma, estudaremos a perspectiva bíblica do sustento financeiro da obra missionária, os princípios básicos para esse sustento financeiro e um estímulo para se investir na obra missionária. O objetivo da nossa lição é explicar a relação da igreja de Filipos com o sustento missionário. Elencar, eu creio que seja alavancar, talvez você deva ter pegado aí alguns erros, né, de ortografia. Eu creio que seja alavancar os princípios básicos do sustento missionário, conscientizar a respeito da importância do investimento financeiro da obra missionária. Em Lucas 8, do 1 ao 3, há uma disposição das mulheres em financiar o ministério de Jesus. Tudo na obra de Deus, na atualidade, exige uma mesma disposição. Assim, é muito importante desenvolver um senso coletivo de responsabilidade financeira com a causa missionária. Os compromissos da obra são inúmeros e para o Evangelho chegar aos lugares ainda não alcançados, requer esforço financeiro e liberdade. Na última lição, estudamos a relação do chamado missionário com o campo profissional.
da pessoa chamada. Nessa lição, focaremos de maneira mais específica a respeito do sustento financeiro da obra missionária. E a gente tem a palavra-chave dessa semana, que era sustento, né? O sustento. Daí mais um auxílio que diz assim: auxílio missiológico. A coisa mais difícil, o dinheiro. Sei que os tempos são difíceis e muitos estão lutando. Mesmo assim, em bons e maus tempos, o ensino de Jesus permanece o mesmo. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6:21. O dinheiro é o melhor indicador de seus desejos e prioridade do coração e, talvez, o melhor lugar para começar. Quais são os recursos que Deus lhe deu que poderiam ser usados para causar tal impacto eterno, global e religioso? Então, o que fala assim, faz uma pergunta, né? Quais são os recursos que Deus te deu, né? De que maneira a gente poderia estar auxiliando, de que maneira a gente poderia estar contribuindo, né? Nesse campo. E tem inúmeras maneiras da gente estar contribuindo, né? Eu aprendi coisas pequenas, mas de grande fundamentos. Eu conheci missionários que, principalmente mulheres, né? Conheci pregadores que pregavam a palavra de Deus, iam para muitas igrejas e sempre tinha alguém que acompanhava. Era missionário, uma obreira, uma diaconisa do ministério. E muitas das vezes essa mulher tinha o veículo, né? Tinha um carro que levava essa missionária, então as duas faziam a obra. Uma pregava, a outra fazia a parte de louvor. Uma pregava e a outra intercedia, né? Então as duas trabalhavam juntas e Deus abria as portas para essas pessoas porque estavam em concordância, estavam no equilíbrio, né? As duas estavam debaixo do ministério, tinha um pastor e ela não trabalhava sozinha. Tinha alguém que tinha um carro, um veículo que conduzia, né? Levava ela para todos os lugares. E assim Deus ia abençoando. Então o fato de às vezes a gente ser abençoado de ter um veículo, de ter, né, um meio de transporte para estar levando esses missionários, né, se é essa a vontade de Deus, é uma maneira de você estar abençoando. E outra questão também, que a gente passou por alguns dias, a gente foi fazer a visita na chácara de recuperação, os irmãos, né, até comentei com os irmãos, e naqueles dias a gente não tinha veículo, não tinha como estar indo lá, né, permanecendo indo lá, fazendo visita. Era um campo missionário no qual tem um fluxo muito grande de jovens lá, e o rapaz que cuida não tem... Ele frequentava a igreja, ele era um ex-dependente, só que como passou o tempo, ele conseguiu ficar lá, permanecer por mais tempo, é o líder mais velho dos jovens, mas ele não tem como dar uma cobertura espiritual, porque não tem uma igreja juntamente a ele. E esse rapaz falou, olha, os pastores começam nos ajudando, vem uma igreja aqui, de repente para, de repente some, não avisa nada, e a gente às vezes fica esperando. E eu comecei a conversar com eles, né, falar, olha, que se Deus manter a gente, né, de uma maneira, a gente continua vindo aqui. Até comentei com os irmãos, né, a respeito, né, dessa casa de recuperação, e cada vez que a gente lá era uma bênção, mas a gente via pessoas sedentas, porque era o que era oferecido a eles. Então eles tinham que receber aquela informação, né, aquela palavra, e muitos falavam em batismo, que queriam descer as águas, que queriam aceitar Jesus, e talvez ali poderia ser um ministério, né, vamos dizer assim, amplitude para um ministério começar ali, através daqueles jovens, até mesmo, né, o rapaz que estava de liderança, formar ele, né, para uma liderança eclesiástica, né, ungir ele talvez a presbítero, a diácono, conforme Deus mostrasse. E por conta do recurso a gente não pode dar continuidade. E até eles estavam para mudar de chácara e eles mudaram, né, de localidade, e a gente não pode dar continuidade por conta do recurso, né, por conta de ter um veículo, por conta de estar tendo essa disposição de estar indo lá. Então às vezes a gente pensa, Deus, me manda fazer uma coisa, Deus me mostra o lugar para a gente ir, né, me direciona, eu quero fazer mais para tua obra. E às vezes a gente passa, né, por oportunidades como essa, porque isso é para quem gosta de pregar, é para quem gosta de fazer a obra. Quem é, vamos dizer assim, que seja um abençoador, né, que não gosta de fazer a obra, de colocar a mão no arado, então incentive, né, aqui essa lição vai nos ensinar a ser incentivador daqueles, o abençoador, né, provedor daqueles que querem. E de uma certa maneira você também vai estar fazendo essa obra, né, por conta de que você está investindo. E passou-se o tempo, a gente perdeu o contato com eles, não sabemos mais, mas assim, no meu coração ainda tem
essa falta que eu poderia estar ajudando mais, né? Poderia estar fazendo mais e passou o tempo e não pude, né? Por conta de recursos. Mas sempre tô orando para Deus, Deus, alcança aqueles jovens, prepara uma igreja, prepara alguém, né? Que dessa cobertura espiritual, eles nem queriam financeiro, porque a chácara tinha o financeiro, eles, para estarem lá, eles pagam financeiro no final do mês, então não era questão de recurso, era questão de deslocamento mesmo, e a gente teve essa, vamos dizer assim, passou, né? Passou esse tempo, e Deus sabe das coisas. Então, assim, eu vejo assim que até o fato, às vezes, do veículo que você tenha, já é algo que você pode estar contribuindo na obra, investindo na obra. E aqui a gente viu que é um investimento, né, no céu, no reino de Deus, onde a traça não corrói, a ferrugem não corrói, né? Então Deus manda a gente acumular tesouros no céu, e a gente contribuindo para pessoas que fazem essa obra, né? A gente também está sendo um abençoador. Às vezes tem um cantor, alguém que você vê que canta bem na igreja, e você pensa assim, eu não sei cantar, mas essa pessoa canta bem, eu vou investir na vida dela, eu vou talvez ajudar ela a gravar um CD, vou ajudar ela a divulgar, né? Vou convidar ela, vou fazer a propaganda dela para as igrejas do meu parente. Minha mulher, os parentes da minha mulher é de outra igreja, da Assembleia, da Quadrangular. Então você fala, vou fazer um convite aqui, tem uma pessoa da minha igreja que prega bem, canta bem. Vocês não chamam, então você conseguindo abrir a agenda para essa pessoa, você está divulgando o trabalho dela. Também a fazer a obra de Deus, né? Porque você está expandindo o ministério dessa pessoa. Então a gente pode fazer e fazer muito, né? Só que às vezes a gente fica sem saber o que fazer, a gente fica vamos dizer assim, no comodismo. E essa lição vem nos dizer que a gente tem que ser abençoadores, né, no oculto, igual aquelas mulheres que abençoavam o trabalho de Jesus. Onde Jesus passava, onde Jesus curava, elas tinham um parque, porque afinal de contas, elas que estavam provendo, né, o deslocamento, né, do próprio Jesus na terra, né, na caminhada. Sustento dele, tudo que ele precisava, vinha boa parte da mão dessas mulheres abençoadoras. Então todos nós temos o recurso, né, de uma maneira ou de outra, para ser auxiliadores, para estar abençoando, né, vidas, ministérios, projetos. Eu lembro também de uma vez que a gente foi evangelizar na rua e um rapaz falou assim, estava na rua, né, morador de rua, falou, hoje vocês estão aqui, vocês estão falando de Jesus, me trouxeram comida, hoje eu não vou usar droga, mas amanhã eu sei que vocês não vêm. Amanhã vocês não vão estar aqui, amanhã eu vou estar com fome, amanhã eu vou usar droga para não sentir fome. Eu quero sair dessa vida, eu quero me libertar, mas não tenho recurso. E a gente também não tinha recurso para estar levando ele para lugar nenhum naquela maneira. Então, a obra de Deus é movida, tudo, né? É movido assim de uma maneira por conta do financeiro. Então, nós temos que ter um entendimento, tem que ter um engajamento para que a obra de Deus se expanda, né? E alcance mais vidas. Amém? Vamos trazer mais um auxílio missológico aqui que diz um texto, né? Com o título de Sem Medo de Sangrar. Para a grande comissão e para o cumprimento do propósito do Senhor na vida, são necessários grandes sacrifícios. Precisamos do sacrifício daqueles que irão, que abrem mão do conforto, da família e do sonho americano. E precisamos do sacrifício daqueles que enviarão. Um cristão paquistanês estava andando de táxi em Nova York, o qual era dirigido por um muçulmano paquistanês. Então, perguntou curiosamente, como vai o reino? Daí ele responde, ótimo, respondeu o taxista. Os americanos têm muito medo de nós. Eles têm muito medo de sangrar. Há sem dúvida muitos cristãos nos Estados Unidos que têm medo de sangrar, medo de sacrificar-se e medo de perder o bem-estar em suas mais diversas formas. Só que também acredito que há cristãos americanos e cristãos por todo o mundo que não têm medo de sangrar e sacrificar-se por Jesus. O que seria isso? A visão que eles têm, né? Que eles têm a visão assim de realmente dar a vida pelo que eles acreditam, né? Dar a vida pelo, vamos dizer assim, pela cultura muçulmana deles, né? Então, assim, eles não têm medo de sangrar. Se for contra o Deus dele, o idealismo deles, eles vão lá como homem-bomba, eles se explodem em nome do Deus dele, vamos dizer assim, em nome da própria cultura da religião. E ele está dizendo assim que os americanos têm essa grande falha, pode ter muitos recursos, mas eles não entregam a sua vida por conta de Cristo. Eles não têm coragem de abrir mão, né, da sua casa, do seu conforto, do seu emprego, eles não sangram. Então, olha só como a cultura, né, muçulmana é evoluída comparado à cultura, vamos dizer, evangélica dos americanos, né?
que eles são muito mais dedicados e por isso que eles conseguem talvez ter uma satisfação muito maior, né? Porque eles são devotos e os americanos em Cristo são mais, vamos dizer assim, com o coração nos recursos, com o coração fechado nos bens, né? Eles não abrem mão dos seus bens, não abrem mão da faculdade, daquilo que eles estudaram, dos seus ideais para viver Cristo na Terra. Ainda assim ele dá um respaldo, diz, mas acredito que ainda existem cristãos americanos que sangrariam, mas é menos do que os que não sangrariam, né, com essas palavras, né. Vamos para o nosso questionário? Pergunta de número 1, o que o texto de nossa leitura bíblica em classe mostra? O texto da nossa leitura bíblica mostra que o apóstolo Paulo aceitou a oferta dos crentes da igreja de Filipos, que foi entregue voluntariamente ao apóstolo, de modo que serviu para o seu sustento. Pergunta de número 2. O que os membros e os obreiros da igreja local têm à luz da igreja de Filipos? Os membros e os obreiros da igreja local têm o privilégio de serem participantes do sustento financeiro e do apoio missionário, e as suas famílias por meio de secretaria ou do departamento de missões da igreja. Pergunta de número 3. O que a igreja local deve fazer antes de lançar um projeto missionário? Resposta. A igreja local deve fazer os cálculos de custo conforme mencionado por Jesus no Evangelho de Lucas, Lucas 14, 28. Por exemplo, é necessário estudar o padrão de vida do país para onde o missionário será enviado. Cite pelo menos 2 princípios básicos a respeito do sustento missionário apresentado na lição. E aqui tem o primeiro, né? O suporte financeiro deve ser feito de modo organizado, sem ignorar a carência e as necessidades dos missionários no campo. AB. O sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente aos missionários de um modo eficiente e responsável. 5. Que ato nos dá a certeza de que Deus suprirá as nossas necessidades? Resposta. Contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores, 2 Coríntios 9, do 6 ao 8. Esse ato nos dá a certeza de que Ele irá suprir todas as nossas necessidades, Filipenses 4, 19. Então, também acrescento, sobre essa lição, a gente tem o projeto, de abrir uma nova igreja, em Araucária. É uma questão que a gente pensa muito por conta de como vai ser, da provisão, para a gente pagar o aluguel. Então, se a gente abrir uma igreja, se ela não for uma igreja própria, tem o custo dela, que eu creio que Deus vai suprir, mas é tudo através da igreja, através dos membros, através da nossa igreja aqui, para suprir a outra. Então, a gente tem que fazer um cálculo, do aluguel, água, luz, combustível, deslocamento, as pessoas, quais os dias de culto aqui, quais os dias de culto lá, vai compensar ter 3 dias de culto, vai compensar ter só 1 dia de culto, tudo por conta dessa demanda de gastos. E se a gente colocar um pastor para estar lá na frente daquele lugar, a gente tem que ver as condições dele, se ele está trabalhando, se ele vai poder trabalhar, qual é a função, qual é a profissão dele, tudo tem que ser calculado para que a gente não... se a gente precisar levar um pregador daqui, um pastor daqui da fazenda, e ele vai ter que morar lá, vai ter que ter um gasto da casa, da moradia dele, sustento da família dele. Então, tudo é pensado, tudo tem que ser bem planejado e orado em cima disso para a gente não fazer feio, no reino de Deus, para não padecer, para a gente não matar missionários, que isso daí é um grande pecado. Amém, meus amados? Essa é a lição de número 9 e a lição de número 10, tem o título de O Desafio da Janela 1040. A gente vai entender exatamente o que seria isso. E os hinos sugeridos, para a lição de número 10, é o hino 111, 310 e 316. E a palavra-chave da semana que vem é desafio. Amém, amado? Que você continue enganjado, nessa busca de sabedoria, dessa sede, de conhecimento. Eu creio que o Espírito Santo vai acrescentar sobre a tua vida, além daquilo que eu já falei, que vai abrir no teu coração. Eu creio uma janela espiritual, eu creio de desejo por fazer a obra de Deus, por abençoar a obra de Deus. Ou quando alguém questionar você a respeito
Mas por que que eles pedem tanto dinheiro? Por que que eles fazem tanta campanha? Por que campanha de envelope? É por causa dos gastos, muitas das vezes, porque a igreja precisa pagar o aluguel é caro, às vezes a igreja é colocada num lugar central, o aluguel quase é... Todo o recurso da igreja, se é uma igreja pequena, vai tudo para aluguel, né? Vai tudo para sustento do próprio prédio, e às vezes sobra quase nada, zero recursos, né? Para o pastor que está ali administrando, que está por trás daquela obra, às vezes essa pessoa está padecendo, né? Para suprir o contrato de aluguel. Então, é por isso, meus amados, que às vezes a gente passa, né? Pega pessoas aí pegando pesado na questão financeira, pedindo dinheiro, e dinheiro, não sabe para que é. Às vezes é por conta disso, né? Por conta do custo que a obra, vamos dizer assim, nos cobra, né? Então, tudo é obra de Deus. É claro que tem bons testemunhos e temos maus testemunhos em cima disso, mas tudo é em prol do reino, amém? Que você reflita sobre isso e passe a ser um abençoador, passe a ser uma pessoa que vai orar, que vai contribuir, vai ajudar missionários, vai ajudar obreiros na casa do Senhor, porque mesmo que você não faça, se você está abençoando, você está fazendo juntamente com Ele. Se você conseguir fazer o deslocamento de alguém que vai fazer a obra, você está indo fazer a obra junto com essa pessoa. Você também está trabalhando na obra do Senhor juntamente com Ele, amém? Deus abençoe você. Até a próxima, que Deus, né, venha dar a luz do entendimento sobre a tua vida, sobre, né, o teu coração, amém? Deus abençoe, fique com Deus.